Namastê Brasil, Namastê Mundo. Você sabia que o Mindfulness pode atuar na sua perda de peso? Se ainda não sabe, vem conferir com a gente esse artigo científico de hoje. Roda a vinheta. Namastê Brasil, Namastê Mundo, sejam muito bem-vindos a Basti. Esse ano a gente vai trazer muito vídeo, muito conteúdo legal aqui no YouTube, então já te inscreve no canal para não perder nada. E para dar início a esse ciclo aí de vídeos legais aqui, a gente vai começar discutindo um artigo. Lendo um artigo, né? Enfim, abordando um artigo aqui junto com vocês. E o artigo de hoje, então, ele fala sobre a atenção plena, o mindfulness, né? E como isso pode influenciar no nosso cérebro e como tudo isso se relaciona com a nossa perda e manutenção do peso, tá? Então, os autores, eles trazem uma introdução muito bacana, onde eles relacionam a perda de peso, a obesidade e fazer muitas dietas relacionado a problemas psicológicos, né? E realmente a gente sabe que normalmente eles estão ligados, né, com uma não aceitação, a falta de amor próprio. Então, é muito interessante para quem quiser se aprofundar mais nessa parte da introdução aí do artigo, tá? E muitas vezes as dietas funcionam, a gente perde peso, né? Se a gente segue à risca essas dietas bem restritivas. Porém, o difícil não é o perder peso, o difícil é manter esse peso depois que tu cansa dessa dieta. Né? Porque dieta restritiva tu não consegue fazer pro resto da vida. Então, é muito difícil tu manter esse peso depois que tu enjoa dessa dieta, vamos dizer assim. Então, diversos estudos, eles vêm trazendo mindfulness, né? E o mindful eating também, como algumas alternativas para ajudar, né, no consumo alimentar consciente, sempre associados à atividade física e também a ferramentas comportamentais por parte de psicólogos e profissionais da área. Mas, atualmente, alguns estudos observaram que mudanças neurobiológicas acontecem, né? Então, olha a importância da meditação na nossa rotina. E daí eles trazem um tópico principal que é o MBSR. O que é isso? É o Mindfulness Based Stress Reduced. O que é? É a redução de estresse baseado no mindfulness, baseado na atenção plena. Em como isso influencia na nossa amígdala, que a gente tem uma amígdala no cérebro, como isso influencia, né, então, nos nossos hábitos, na sustentação desses hábitos e tudo mais. E esse tipo de treinamento do mindfulness, ele está associado a diversas mudanças na nossa conectividade funcional do cérebro, tá? Em relação à nossa atenção, junto da regulação de diversas emoções. Então, os autores, eles tiveram como objetivo principalmente caracterizar as mudanças causadas pelo mindfulness, tanto no peso dessas pessoas quanto nos transtornos psicológicos que elas, né, teriam. Então, como é que os autores fizeram para testar tudo isso? Eles escolheram, então, 57 pessoas, a maioria era mulher, e todos eles tinham entre 25 e 60 anos. Nenhum deles ainda era praticante nem de yoga, nem de meditação. E um dos critérios de seleção foi que esses voluntários já tivessem perdido um peso um pouquinho antes dessa investigação. Se por acaso as pessoas frequentassem algum tipo de curso de yoga ou fizessem meditação, essas pessoas automaticamente foram excluídas do estudo, tá? Então, essas 57 pessoas foram divididas em dois grupos. Um deles foi, como é que eu vou dizer, foi treinado em relação ao MBSR, que é a redução do estresse, né, baseada no mindfulness. E o outro grupo, ele foi treinado em relação à vida saudável, ensinados como ter uma vida saudável, hábitos saudáveis. Então, como resultados principais, eles observaram que o peso entre os participantes do grupo que
fizeram a redução de estresse baseado em mindfulness, ele se manteve. Mas uma média geral teve uma queda de 0,4% do peso dos voluntários. Mas esse valor não é significativo estatisticamente. Então, é como se tu dissesse que manteve tudo igual, né? Porém, o grupo que foi treinado lá com os cursos de vida saudável, hábitos saudáveis, foi verificado que houve um ganho de peso entre esse grupo. Um ganho de 3,2% de peso entre eles. Então, entre os praticantes do mindfulness, foi avaliada uma conectividade funcional no cérebro muito maior. E como atua isso, né? Essa conectividade funcional, ela atua te permitindo que tu fixe novos hábitos, te permitindo ter um controle emocional melhor. E tudo isso eles verificaram por estudos utilizando a ressonância magnética nesses voluntários, tá? Então, a ressonância magnética, ela avaliou a amígdala, que está lá no cérebro. Por quê? Porque a amígdala, ela recebe muitos estímulos, né? Dependendo das nossas emoções e do contexto onde a gente está. E ela está totalmente relacionada ao nosso querer, aos nossos objetivos, às nossas metas. Então, eles já foram avaliar essa parte em específico, justamente porque era o objetivo do trabalho deles, né? E daí, uma conclusão assim que eles discutiram é que tem muitas pessoas que têm sentimentos e emoções, só que são mais vulneráveis à reação, né? Elas são mais vulneráveis a esses sentimentos. Então, elas reagem de outra forma, elas reagem a isso. E isso faz com que muitas vezes gere um comer emocional. Faz com que essas pessoas muitas vezes tenham compulsão alimentar, por exemplo. E normalmente essa compulsão alimentar está relacionada ao quê? O que a gente busca, né? Quando a gente tá nervoso, ansioso, com medo, triste. A gente busca comida, mas não é qualquer comida. Normalmente são comidas ricas em açúcar, ricas em sal. E isso acaba gerando um aumento de peso, né? Então, eles concluíram que esse tratamento baseado no mindfulness, ele pode diminuir essa ingestão emocional, porque a gente vai ter uma consciência na hora de comer, uma consciência emocional, uma consciência durante todo o nosso dia, durante a nossa rotina. Então, as conclusões principais que esses autores eles trazem é que o mindfulness, que é a atenção plena, ou que o mindful eating, que é o comer com atenção plena, que eles estão diretamente relacionados a resultados a curto prazo. E que isso pode influenciar positivamente a vida de muitas pessoas. Além do que, foi observada uma melhora em diversas condições de depressão, num estudo prolongado de 6 meses. Então, eles só observaram resultados positivos. Apesar da perda de peso, né, da manutenção do peso não ser significativa, é muito melhor do que tu retomar esse peso, né, novamente no teu corpo. Então, com isso, eles também notaram que o mindfulness, que é a atenção plena, eles estão diretamente relacionados ao circuito neural, às respostas do nosso cérebro, em relação, então, às nossas emoções e ao controle disso tudo. Então, essa regulação da emoção também está diretamente relacionada às questões como perda de peso, dietas e obesidade, né? Então, é isso. Esse artigo eu achei muito interessante. O mindfulness é uma coisa ainda pouco estudada, pouco publicada. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, se tiverem vontade, deixem o like aqui nesse vídeo. E aqui na descrição eu vou deixar o link desse artigo científico para quem quiser acessar e ler ele na íntegra. Tá bem? Muito obrigada por ter deixado eu fazer parte um pouquinho do seu tempo no dia de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Namastê!